Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre essa questão de filme, e eu acho que a gente pode começar falando por que eu escolhi o Janela Indiscreta como miniatura da live. O Janela Indiscreta é um filme dos anos 50, aí, com o James Stewart e a Grace Kelly, um filme dirigido pelo diretor dos diretores, pelo mestre do cinema, Alfred Hitchcock. Na minha opinião, eu acho ele o melhor diretor de cinema, porque ele concilia o maior conhecimento técnico com a menor pretensão intelectual. Então, nenhum filme dele é metido a intelectual e nenhum filme dele é mal feito, entendeu? Então, mesmo que você não seja o roteiro que mais lhe interessa, você com certeza vai aprender muito se você olhar para um filme dele e olhar o roteiro. Se você fizer isso, então, olhar o roteiro e olhar como ele filmou aquilo, aí é uma faculdade de cinema isso, né? Porque nunca existiu um diretor tão técnico, que conhecia tudo. Cada pedacinho ali da estrutura do cenário, seja da iluminação, seja do cabo, seja do tipo de câmera, era o Hitchcock, né? E o Janela Indiscreta... então, embora o Hitchcock não tenha essa pretensão intelectual, todos os filmes dele oferecem possibilidades de analogias sensacionais, seja com o próprio mundo do cinema, porque ele era um apaixonado por essa metalinguagem, de falar do próprio cinema ali, e como da sociedade, da maneira que ele via, né? Ele tratava o cinema como entretenimento. Depois eu vou ver se eu coloco lá no Telegram, tem uma entrevista dele que está legendada, que ele fala exatamente isso. Ele não queria que o cinema fosse algo que causasse conflitos além do superficial para manter o interesse e o suspense. Ele não queria esses conflitos mais profundos, porque ele achava que a vida das pessoas comuns, que era o público dele, já era difícil demais para você colocá-la gerando alguma coisa muito depressiva. Então ele conseguia falar até de coisas absurdamente violentas, sem apelar para esses instintos mais selvagens, né? E o Janela Indiscreta também tem esse significado, porque ele via o cinema como uma janela que ele oferecia para o espectador, que estava querendo entretenimento. O Hitchcock nunca se meteu a querer discutir problemática social em filme, embora alguns filmes dele tratassem, claro, né, tratavam da realidade. Então, esse cuidado com a produção do filme, essa ideia de que ele montava uma janela, só que como era ele que oferecia essa janela, a janela é como se fosse o quadro que ele pintava. Então, cada um dos elementos daquela janela era pensado para causar determinada reação em quem estava assistindo, né? Talvez tenha sido o diretor mais preciso nesse aspecto também, né? Veja alguns filmes como Festim Diabólico, né? Que ele teve que praticamente inventar mecanismos de filmagem para não precisar de tantos cortes, né? Usar o máximo do rolo de filme na época, que, se não me engano, era 10 minutos, sem nenhum corte, e tinha que exigir isso dos atores, né? Então, depois dessa entrevista, vocês vão entender por que eu... Não, porque eu escolhi é por isso, porque o filme serve perfeitamente como uma analogia da tela na forma de uma janela, né? Quando você vê um filme, é como se você estivesse olhando para a janela, para um mundo que não é aquele que você vive. Essa é a perspectiva que o Hitchcock queria dar. E ele consegue perfeitamente, através de uma sacada genial de metalinguagem, fazer isso com um fotógrafo
sofreu um acidente lá e fica na cadeira de roda olhando os vizinhos dele com o zoom da máquina fotográfica. E começa a ter ali, você começa a achar a analogia da nossa, sei lá, é uma capacidade mimética, né, de querer imitar os outros, que tem como fagulha o que? O interesse em ficar olhando, né, ficar espiando. Veja o que virou. O Hitchcock não conseguiria imaginar, eu acho, a ideia dos reality show que viriam depois, né? Mas ele tinha tanto interesse nesse aspecto que ele conta, seja no livro, seja na biografia deles, seja né, em algumas entrevistas, ele falava que o maior prazer era ir ao cinema assistir o filme dele sem olhar para a tela. Ele assistia de costas para a tela para olhar a reação das pessoas enquanto assistia o filme, né? A risada, a emoção, o susto, o medo, né? E ele não avançava mais do que isso, por quê? Porque ele queria que a hora que a pessoa saísse do cinema, ela saísse assim, uma catarse sentimental, mas não carregasse aquilo para fora, para a casa dela de volta, né? E é um princípio que, no meu entender, foi completamente invertido no cinema atual. Não sei se vocês veem da mesma maneira, né? O objetivo de um filme como Janela Indiscreta não era falar nada, ele não queria discutir nada, ele queria contar uma história interessante, que inclusive saiu de um conto, né, de um outro escritor, e aí ele achou, vou contar essa história, né? Então era aquela ideia de você usava o cinema para contar uma história e cada um tirava dele uma interpretação, tinha uma catarse emocional. Você veja que tinha que ter um ápice, assim, um clímax mesmo para acabar, né? Veja os primeiros filmes de humor, eles sempre terminavam com Guerra de Torta, né? Aquele negócio incrível, assim, os filmes dos irmãos Marx, vários daquela época, ou aquela brigaiada num lugar como era os do Buster Keaton, né? Aquela correria. Então, as pessoas saíam dali e mesmo histórias tristes e questões problemáticas eram levadas ali na questão sentimental, mas não transformava isso numa ferramenta de mudança de comportamento ou de pensamento. Não era uma doutrinação, não era uma tentativa de fazer o outro mudar de ideia, que é o que virou o cinema. Por que o Top Gun causou essa coisa assim, nessa classe falante aí, que é evidente que eles não representam ninguém, eles representam apenas eles, porque normalmente aquilo que eles não gostam é o que o povo gosta. Eu fiz uma live aqui que tem um abismo, né, que separa onde está essa classe falante aí, os intelectuais, a mídia, os artistas, e o povão. Tem um abismo entre eles, seja de preferências, seja de gostos em geral, e seja de perspectiva moral e religiosa da vida, principalmente, né? Então, o que acontece? Um filme como o Top Gun choca essa galera, mas enche de gente indo assistir. O que aconteceu com o Tropa de Elite? A mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. As pessoas assim, esse filme muito violento, não sei o que, foi isso que o pessoal quis. Lembra que há pouco tempo, acho que 2 anos, 1 ano, o Desejo de Matar, né, que o cara do Duro de Matar agora fez o papel que era do Charles Bronson, não lembro o nome dele. Então, foi a mesma coisa. O filme e eles falam assim, como criando os coletivos assim imaginários, né? Porque é fácil, porque aí você não precisa nomear, identificar aquilo que você nomeou. É tudo truque de retórica, que nós já vamos entrar nesse assunto aí. Que é assim,
pessoas, o público se assusta com a violência do filme. Quando você vai ver, não é nada disso. O povo gostou exatamente daquilo. Mas quem assustou? Aquele pessoalzinho com quem ele foi tomar cerveja no fim de semana, que é aquela bolha que ele vive. Né? Mas, pulando isso, esses exemplos claros aí de disparidade, de né, desconexão, até, melhor dizendo, entre o gosto de um tipo de intelectual que fala de cinema e o gosto de quem assiste cinema, sempre houve essa diferença, né, de gosto de crítica e gosto de público, como os próprios prêmios separavam isso, né? O Festival de Cannes também se separava, prêmio de crítica, prêmio... Mas o que acontece é que, como sempre, né, o que começa com um grau termina... quando a diferença é de grau, começa com 1 centímetro e termina com 1 milhão de metros, né? Porque ele vai desviando e é o que aconteceu. Então, aproveitando agora para até fazer um resuminho rápido do que a gente falou na live passada, é muito importante entender que quando o cinema nasce, ele já nasce como uma arte que exige muito dinheiro. É diferente do teatro. Você pode começar um teatro mambembe aí, como a maioria era, quando a gente olha a história do teatro. Os caras paravam lá, tocavam armavam na rua, quem queria pagava, tinha até algumas vezes que era de doação, entendeu? Ou algum rico ali que dava um dinheiro para o cara, mas o cinema não dava para ser assim, porque tudo exigia mais dinheiro. Então ele já nasce com uma tensão entre 2 pontos, o ponto da criatividade e o ponto do dinheiro. Diferente de todas as outras formas de arte. Entendeu? Porque não tem como o cara começar um filme naquela época só com uma ideia na cabeça. Não dava. Ainda mais, imagina isso no começo do cinema. Então, você veja que ele já surge como monopólio. Embora depois vai se concentrar muito mais. E essa tensão, como foi resolvida? Só foi resolvida essa tensão entre criatividade e dinheiro e poder financeiro, que era quem financiava o filme e o outro, que é o que escreve, o dirige e atua, e monta, toda aquela equipe artística, tem o lado do dinheiro, toda a equipe burocrática, a produção executiva, tudo aquilo, e tem o lado da produção artística. Essa tensão só foi resolvida no cinema a partir do momento que, por causa de interesses dos financistas que já controlam a indústria do cinema desde as primeiras décadas do século XX, passaram a se interessar pela mesma ideologia dos artistas, porque isso lhes dava a instabilidade necessária para avançar com a sua agenda, seja de controle do sistema financeiro, seja a transformação social das pessoas de modo a aceitarem essa agenda deles. Então, aí se fundiu, e é por isso que, de umas décadas para cá, a gente nota a aceleração da ideologização do cinema.